Bom dia, queremos agradecer a presença das pessoas que estão aqui. O objetivo dessa reunião de hoje é que tanto para a imprensa, né, para ela entender, né, o porquê nós estamos fazendo esse pedido de CPI, mas também para os nossos colegas vereadores também tomarem conhecimento, né, afinal de contas, vários deles aí nos disseram que gostariam de ter mais informações, gostariam de saber mais fatos ou questões que envolvessem, né, o porquê das motivações de nós estarmos, então, propondo essa comissão parlamentar de inquérito. Nós queremos, desde já, deixar claro que quando a gente iniciou, né, essa justificativa de pedido de abertura de CPI, não foi, né, em função do problema que nós estamos vivendo aqui na cidade, que é a questão de moradores de rua, mas sim, né, as irregularidades que estão, né, sendo prestadas, as irregularidades que estão acontecendo na prestação, né, do serviço. Então, nós ouvimos, né, testemunhas, a gente quer apresentar apenas a primeira das testemunhas que nós ouvimos, né, e nesse testemunho dele já está, né, os indícios que a gente tem visto. Então, eu gostaria, né, que soltasse um vídeo de 7 minutos, e aí gostaria que os senhores vissem. As coisas erradas que eu não concordo. Você trabalhou na abordagem social na empresa, na ONG que presta serviço para o município? Sim, trabalhei lá quase até final do ano, pouco mais depois. A abordagem, ela costuma ter uma equipe de trabalho, são pessoas que o município contrata, e poderia dizer quantas vans tem no período que você trabalhou? Uma van só, para atender toda a demanda. E quantos turnos eram trabalhados nessa van? Ela trabalhava 24 horas? Como é que Era os 4 turnos, 12 horas. 4 turnos de 12 horas, 24 horas. E é estipulado pelo município que essas equipes tenham quadros que a compõem. Sim. Quem que compunha essas equipes? São 5 educadores, um motorista e um auxiliar administrativo e um coordenador e um assistente social. No início, esse serviço estava sendo prestado corretamente. Sim. E chegou um determinado momento que parou de ser prestado o serviço conforme estipula o contrato da prefeitura? O que aconteceu de irregularidade? O que mais aconteceu ali foi que quando mudou a coordenação, muitas coisas ali foram cortadas, né? O que realmente o serviço funcionava, mudou a coordenação e desandou. Eu quero descrever como é que funcionava uma abordagem padrão? A gente abordava o morador de rua, encaminhava ele ao sistema, pelo centro pop, aí via a demanda, conseguia casa de passagem, conseguia abrigos e conseguia até internação para o morador de rua. Realmente era retirado ele da rua. E depois que mudou, não, era só ir lá, você atende, vê o que ele quer, se ele não quer nada, deixa por assim, só faz uma ficha e aquilo conta como abordagem. E chegou a ter algum tipo de abordagem que não foi feita e foi marcado como se foi feita? Sim, várias. Por último, ali, se você cumprimentasse um morador de rua, já era uma abordagem. Não precisava nem conversar com ele, é só cumprimentar. Passava pela Ou às vezes estavam na van, passaram pela rua, olhavam o morador de rua na calçada, já tinham praticamente um cadastro de quase todos, aí só anotava quem que era, fazia ficha ali mesmo dentro da van e contava com uma abordagem. O próprio coordenador falou, na base lá para nós ali, estava todo mundo junto, falou que não, abordagem sim, se você cumprimentou um morador de rua já é uma abordagem. Pode fazer a ficha e mandar para nós na prefeitura, que é uma abordagem. E no caso está previsto 40 abordagens diárias. Nunca. Chegaram alguma vez a conseguir fazer? Nunca. Na média, quantas abordagens eram feitas? Nem chegou. Tu passando e olhando o morador de rua dava 20, 30. No máximo. Passando e olhando, não abordando.
Mas raramente, tinha dia que dava 5, 6, 10. E a equipe também foi reduzida? Sim, geralmente depois que mudou a coordenação ali o quadro defasou muito. Nunca, acho que raramente não me lembro de ter o quadro completo. Sempre faltando 2, 3, 2, 3. Sempre, todas as duas equipes. Ação social ia toda vez nas abordagens? Não, nunca foi. Quem que ia nas abordagens só? Só o pessoal da equipe mesmo. Só aquela equipe, não tinha abordagem. Por último agora, a assistente social teria que ir com a gente na van. Teria que estar abordando com a gente ali na rua. Isso está previsto? Previsto no contrato. Mas não Não foi. executado. Ela só ia lá na parte da tarde, fazia um relatório que o pessoal da equipe já entregava o relatório para ela, era só ela botar no computador, arquivar e mandar para a prefeitura. Esse que era o trabalho. Mas aí depois o coordenador assumiu um cargo lá no Restante Popular, no caso, no contrato ele teria que estar 8 horas, 40 horas semanais ali, na base da MIT, e 40 horas semanais lá na Restante Popular. Na base ele nunca aparecia. Se precisasse, o dele só era por mensagem, dele só, faz isso, aquilo. Pronto, ficava naquele mesmo. Quando precisasse dele, tinha que E essa questão de A van já foi utilizada fora da finalidade que ela tinha? Ela era utilizada para outras coisas? Foi para ir buscar morador de rua no centro público para levar um restaurante popular. A maioria era assim, Isso era constante? praticamente. A van que era para estar fazendo abordagem. Fazia um serviço de Uber, Serviço de Uber para morador de rua. morador de rua. Um Uber, vamos dizer, gratuito. Às vezes a gente chegava na frente do centro público e a gente já falava, chegou o nosso Uber. O próprio morador de rua falava isso. No contrato, constava ainda que essas pessoas estavam trabalhando? Sabe me informar? Uma vez eu vi um relatório, acho que a Ciência Social estava na mesa da Ciência Social. Eu vi um relatório que eles iam mandar para a prefeitura, sobre funcionário, tudo que tinha na base. E ali eu vi nomes de funcionário que já não estavam mais na equipe, que já tinham sido demitidos antes já. Ou pediram para sair, que tivesse ainda. Pelo menos o que eu vi ali. Não é uma certeza, mas qualquer Não, mas tipo, tem dois ali que tinham pedido para sair no tempo que a antiga coordenadora estava. E no relatório eu vi o nome dessas duas pessoas. Foi enviado. Você viu o nome de pessoas que estavam no relatório, mas que não estavam. Que não estavam mais trabalhando. E antigamente a gente tinha uma rota para fazer com a van. Os principais pontos da cidade, a gente fazia uma rota, cada dia mudava a rota. Então a gente fazia a rota, quando estava fazendo, havia um chamado, a gente ia até o morador de rua. E agora diz que mudou a rota, diz que eles fazem essa rota, e se fizer chamado, se não tiver na rota, vai esperar até eles fazer toda a rota para depois atender a demanda. A folha ponta é assim. A gente preenchia a entrada, o horário de almoço e a saída. Aí quando faltava alguém, ou pegava atestado, não era preencher, só preencher, não era preencher caneta, era preencher na lápis, botar assim, atestado ou falta. escrevia A lápis. atestado e falta A lápis. Não era preencher a caneta. Daí eu não sei. Pra mim, na minha hipótese, não vai preencher a caneta. Então, certo, lá eles apagavam, botavam a caneta e mandavam para a prefeitura. Tinha pessoa que era direto, faltava de vez em quando ali e preenchia a lápis. Bem suspeito preencher um ponto a lápis. Né? Bom, senhores, esse é apenas um dos depoimentos que a gente tem a respeito das irregularidades que a gente está constatando. E a pessoa que testemunhou, né, esses fatos para nós, ela pediu para que a identidade dela não fosse revelada, mas ela nos revelou também diversos nomes aos quais a gente tem as conversas dos testemunhos. Então, o que a gente pode já identificar? Que nós temos aí os registros fictícios, né, das abordagens. Então, quer dizer, a gente tem um descumprimento, né, do contrato, nós temos aí desvio do recurso público, nós vimos aí o desvio de função, né, da finalidade do transporte, nós temos aí também as irregularidades
na ficha ponto, né, porque ele deixa claro ali que as fichas eram preenchidas a lápis, né, o cartão ponto era preenchido a lápis, né, muito provavelmente para que se fosse depois alterado. A gente sabe que o serviço prestado por essa ONG, ela é remunerada pelo município, ela não tem fins lucrativos, então ela não é baseada no resultado, mas ela é baseada na prestação do serviço. Então as pessoas têm que estar lá. A gente viu também, identificou aí que pessoas que não estavam trabalhando, não estavam mais trabalhando, né, estavam constando, né, nos registros. Então, o que a gente precisa entender, e aí é um dos objetivos da CPI, a gente vai depois, né, abrir aqui para a gente, né, o instrutor Lucas aqui, Cleiton Profeta, também tem pontos para colocar. Houve conivência da prefeitura nas irregularidades, né, ou houve negligência da prefeitura na fiscalização, né, do contrato. Então, isso a gente precisa, né, ter essas investigações. Bom dia a todos. Então, assim, com relação à abordagem, ontem nós ouvimos a testemunha, ele deixou claro que no início eram realizadas as abordagens de forma padrão, mas depois, simples ato de cumprimentar a pessoa em situação de rua já era considerado uma abordagem. Eu dou um exemplo bem simples. Hoje é feita uma abordagem numa pessoa em situação de rua. Ela simplesmente não quer ser atendida. Ela não quer ser internada. Porém, na semana que vem, essa pessoa, devido às circunstâncias, o que aconteceu naquela semana, talvez se realizasse uma abordagem novamente com aquela pessoa, conversasse com ela, talvez ela queria ser ajudada. Talvez ela queria ser internada. Então, essa rotina de, abordei uma vez, 2 vezes, não precisa abordar mais porque não tem solução, a gente não pode pensar dessa forma. Não é nem não abordar mais, né? É dizer que abordou e não abordou. Teve essas situações. Então, assim, quando é criado um projeto desse na cidade, cria-se uma expectativa na comunidade de que a solução vai ser resolvida, vai ter uma solução pro problema. Só que se não está sendo feito de forma efetiva a abordagem, aí como que vai ter um resultado positivo? É complicado. O Profeta pode ir. Então, e em Florianópolis teve a Operação Pecados Capitais, né? O que foi essa operação? Foi uma operação exatamente igual o nosso objetivo aqui, de apurar irregularidades. E é curioso que nessa operação foi constatado exatamente um dos problemas, né? Foi constatado exatamente o mesmo que o depoente fala. E os personagens são os mesmos, né? O Marcos Ramos, um dos presos, foram presos os 2 nessa operação lá em Florianópolis, na capital. Um dos presos, o Marcos Ramos, ele era presidente, né, da MINC e diretor da NURREV. São 2 ONGs que atuam basicamente no mesmo tipo de serviço. E o que aconteceu? Assim que ele foi preso, ele colocou a esposa dele, né, como presidente da MINC. Ela é atualmente presidente da MINC. E na NURREV, a esposa dele se chama-se Fernanda Gerber. E na NURREV, ele colocou Roberto Ramos da Silva, que é tio dele, né? Lá em Florianópolis, durante essa investigação, segundo a polícia, constatou-se que Marcos Ramos, envolvido direto nessa ONG, que colocou a esposa e o tio após a prisão, ele teve uma ascensão de patrimônio meteórica, palavras da polícia, que ele foi de 0 a 5 milhões de reais. E aí a gente fez todo até um esquema, depois se a imprensa quiser, o meu gabinete preparou aqui, né, com explicação e linkando isso. Então o que a gente pode dizer é que os indícios são mais que fortes, né? A gente, diferente, por exemplo, a CPI do Rio Matias, quando ela foi aberta, a gente tinha a Câmara, os vereadores envolvidos, eu não fiz parte, mas tinha 1% do que a gente tem aqui. Nós temos provas, né? Nós temos provas testemunhais, como a que foi acabado de apresentar. Nós temos fatos determinados. Fatos determinados. E nós temos também o link que a gente faz com o que aconteceu com a mesma ONG, com os mesmos envolvidos na capital, inclusive culminou, né, na prisão. Isso aqui na verdade, o que nós percebemos é que aquilo que aconteceu em outros municípios de irregularidades, né, são exatamente as mesmas irregularidades que nós estamos constatando aqui na cidade de Joinville, pelas testemunhas que a gente está ouvindo. Então, o que a gente precisa definir, né, com uma investigação, e aí eu digo para vocês, né,
o porquê que uma CPI ela tem esse papel importante. Palavras do próprio Ministério Público Federal, quando nós iniciamos a CPI do Rio Matias. A CPI do Rio Matias iniciou com nem pouquíssimos fatos diante do que a gente tem. Só que o poder de investigação parlamentar ele é muito mais amplo do que o poder de investigação, né, do Ministério Público. Por quê? O Ministério Público investiga fatos determinados de uma acusação, de uma denúncia. Né? A CPI não, a CPI ela tem um poder amplo de investigação. Então, naquele momento que nós fizemos a CPI do Rio Matias, ela foi complementar ao trabalho que o Ministério Público, né, já estava fazendo. Nesse caso, em Joinville, nós não sabemos se há ou não há uma investigação do Ministério Público. Então, até nós vamos, né, oficializar o Ministério Público questionando se há alguma investigação em curso a respeito, né, desse tema, mas, né, nós vemos que é necessário nós investigarmos para definir, né, quem são as responsabilidades. Na CPI do Rio Matias foram, né, 13 pessoas que foram investigadas, foram apurados, né, onde que participaram, né, de determinados fatos. Aqui, nós não sabemos quem são essas pessoas e se houve a conivência ou não da prefeitura, se houve negligência, né, ou se houve conivência. Aqui nós não estamos acusando, né, erros que a prefeitura possa vir estar cometendo, mas nós já podemos evidenciar que a prestação do serviço pela ONG, né, ela tem sim irregularidades e aí é dinheiro público que está sendo, né, utilizado. Então isso aqui é só para a gente, né, colocar esses pontos importantes. Vale ressaltar que essa é uma prerrogativa básica, né, primordial do Poder Legislativo Municipal. Então, também, independente do Ministério Público investigar paralelamente, uma ação não anula a outra e, pelo contrário, elas se completam, né, se complementam. A gente pode, inclusive, auxiliar o Ministério Público nessa investigação, caso haja uma investigação também do Ministério Público. Senhores, estamos abertos aí. Esse vídeo vai ser disponibilizado, tá? Esse vídeo da testemunha aqui vai ser disponibilizado, né, para aqueles que queiram depois tomar nota, né, dele com o tempo. A gente vai disponibilizar o vídeo. Perguntas? Pinheiro, a Manchete Diária. Eu quero fazer uma pergunta. Os senhores estão tendo alguma dificuldade com os outros colegas parlamentares aqui na casa para assinar esse documento? Num primeiro momento, nós protocolamos aquele requerimento inicial de abertura de investigação. Hoje nós temos um novo documento já preparado, né, diante do que a gente tem de testemunhas, e isso não impede que esse documento ainda seja ainda mais melhorado. O que nós vimos é que os nossos colegas eles tiveram o receio ou eles nos disseram que não havia fato determinado, não havia algo concreto que pudesse abrir uma CPI. Então, hoje nós estamos apresentando, né, fatos concretos, né, testemunho, né, mostrando que a irregularidade aconteceu. Se ela ainda está acontecendo, a gente não sabe porque precisa de uma investigação. Mas as irregularidades já aconteceram. Então, aqui hoje, o objetivo é não só expor, né, para vocês, mas expor também para os nossos colegas vereadores, né, isso. Então, a gente até vê que não há presença há presença apenas de assessoria de outros vereadores, mas não há nenhum vereador presente. Mas aqui o objetivo é justamente esse, expor para os colegas, né, os fatos que eles nos questionaram em se haviam ou não haviam. Eu quero fazer mais duas perguntas. Hoje de manhã eu assisti um vídeo, até um vídeo do Cleiton Profeta, onde aparece uma inserção lá de um vereador Alisson fazendo um contraponto a essas falas que vocês estão tendo aqui. E aproveitar o gancho, já foi feita uma denúncia no Ministério Público com relação a este assunto? Só a questão do Ministério Público, a gente deixou claro, a gente não sabe se há ou não há, né, alguma investigação nesse sentido. O que nós vamos fazer agora é oficializar, né, um questionamento se já há alguma investigação em andamento. Nós vamos oficializar, né, hoje o Ministério Público fazendo esse questionamento, a gente não sabe isso. E com relação a esse contraponto do vereador Alisson, que é do Partido Novo, naquele vídeo que o Cleiton Profeta apresentou hoje de manhã? Eu expus os fatos, né, contradizendo. Por exemplo, o vereador Alisson fala que a gente não tem acesso aos contratos, eu com contratos em mão, falei os valores,
e desmentir ponto a ponto o vídeo. O vídeo está publicado, inclusive quem quiser ter acesso está no meu perfil na rede social. Bom dia, Marcos do portal Tamo Junto Joinville. Vereadores, além da CPI, das investigações de moradores de rua, hoje de manhã teve um vídeo de uma pessoa reclamando sobre as abordagens no centro da cidade. São vendedores de bombom, são vendedores disso, e o assédio. Ô minha querida, ô linda, ou coisa parecida. A CPI envolve só os moradores de rua ou no geral? As câmeras estão funcionando no centro da cidade? Qual que é o trabalho da Guarda Municipal, o efetivo da Polícia Militar? Eu sei que está complicado, mas envolve tudo isso aí, porque o centro é tráfico de drogas no centro da cidade. Aquelas câmeras estão funcionando no geral ou é somente para moradores de rua essa CPI? Olha, os fatos estão em relação ao contrato, né, da prestação de serviço. Então, as irregularidades que nós estamos identificando, já identificamos, né, e está aqui os fatos, é na prestação do serviço de abordagem social pela ONG que o município contratou. Então, o objetivo é justamente esse, é identificar, né, se há conivência do poder público ou se há negligência na fiscalização do contrato e quais são também essas irregularidades. Porque a CPI nós precisamos solicitar os documentos, nós precisamos, né, ouvir as testemunhas, porque não há só essa testemunha, há outras testemunhas também a serem ouvidas e identificar. O que ficou claro para nós é que o coordenador, né, dessa instituição, né, ele dava as ordens para que o serviço não fosse prestado. Então, como ficou claro ali, né, passou na rua, cumprimentou o morador de rua, constava como uma abordagem. Então, não é isso que preconiza o contrato. Então, há um claro desvio do contrato, né, que foi feito entre o município e a instituição. O que deixa a nós aqui da imprensa, nós aqui dos sites, dos portais, mais, digamos assim, curiosos, é que hoje, numa reunião, né, sobre um caso tão importante na cidade de Joinville, foi feito um convite, através do gabinete dos vereadores, para a imprensa estar hoje, esse dia 7 de fevereiro, às 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores, na maior cidade do estado de Santa Catarina, onde eu não vejo aqui ninguém de uma rádio, ninguém de uma TV, ninguém de um jornal da cidade. Foi feito esse convite à imprensa escrita, à falada, ao rádio de Joinville? Vereadores? Sim, foi feito o convite. Tem a presença do pessoal do jornal do município aqui, né? Tem um jornal aqui. Tá ok. É isso que nós queremos saber. Vereadores, assim, pessoas que comentam comigo na rua, nos bairros, no local onde for, tanto faz pessoas que moram na rua, eles conversam comigo. Tem um casal, várias pessoas me perguntaram, ô Sagui, tenta falar no programa, eles estão querendo tirar nós da rua. Eu disse para eles, dependendo das situações, eles estão brigados, porque hoje, foi ontem, essa semana aí, aqui ó, ele é prova, testemunha, eu estava junto. Teve uma pessoa que pediu uma marmita, né? Ele falou, eu não tenho condições, não tenho como fazer. Ele só faltou pular no Admir. Daí eu falei, não dá bola, não dá bola. E também tem pessoas também, os moradores aí, perguntaram para mim, ô Sagui, vamos resolver essa situação, o que está acontecendo? Eu falei, tem 3 vereadores que estão lutando, brigando por essa causa. Agora, vai tudo dependendo dos outros candidatos, dos outros vereadores que estão na Câmara, falta 16, né, para assinar esse CPI, né, das pessoas de rua. Só que eu queria informar para vocês como é que vão fazer, se vai continuar, assim, tirando essas pessoas ou não, como é que vão fazer? A CPI tem a função de investigar as irregularidades, né, do contrato. Então, com relação à política pública, isso é o município que faz. Então, a gente não tem como dizer qual é a política pública que o município vai fazer. Eu acho que uma informação importante, caso alguém não saiba também, é que são 19 vereadores. A CPI, para a abertura da CPI, é necessário 7 assinaturas, certo? Então, nós temos no momento 3 assinaturas, os 3 vereadores aqui, eu, o vereador William e o vereador instrutor Lucas. Então, a gente precisa de mais 4 assinaturas para que essa CPI seja instaurada. E vou repetir, grifar, que o objetivo hoje dessa coletiva é justamente expor os fatos para mostrar o quão grande e volumosa é a materialidade para a abertura dessa CPI
não só para a imprensa e para os munícipes, né, joinvilenses saibam, mas sobretudo também para os colegas vereadores, que eles tomem ciência, né, já que eles alegam a não assinatura pela falta da materialidade. Isso, até um pedido dos próprios vereadores. Né? Os Isso. próprios vereadores, quando a gente apresentou o Exatamente. requerimento de CPI nos gabinetes, que foi protocolado em cada um deles, né, os próprios vereadores pediram para que a gente apresentasse, né, provas concretas das irregularidades. Então, essa reunião aqui, não só para expor, né, para a imprensa, mas o povo joinvilense, porque aqui vocês são, né, aqueles que levam a informação às pessoas, mas também expor para os colegas vereadores as materialidades que eles nos cobraram, né, a respeito dessa questão, né, do porquê uma abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. O vereador William Tonesi, essas denúncias, elas começaram efetivamente a partir de quando? O que a gente percebeu, né, o próprio instrutor Lucas, né, também já estava a par disso, o vereador Cleito Profeta, também ao longo desse 1 ano, digamos assim, de quando iniciou essa prestação de serviço, é que os moradores nos relatavam que a van que faz a abordagem social, ela simplesmente passava por perto daquelas pessoas em situação de rua e não fazia a abordagem. E aí a gente recebia essa reclamação dizendo: William, o que está acontecendo? Estão fazendo realmente o serviço? Porque eu vi a van passando e não prestando o serviço. Então, até aquele momento, nós não tínhamos, né, claramente o fato de que o serviço não estava acontecendo. Hoje, nós temos a testemunha, né, que nos diz que era solicitado pela coordenação, que passou na frente do morador de rua, cumprimentou ele lá na calçada, registra como abordagem. É importante saltar que cada registro de abordagem desse, né, o contrato reporta-se para a prefeitura para poder que a ONG receba. Então, o que a gente está vendo é isso. E aí, o que acontece? Se um serviço que tem a necessidade de ser prestado, justamente, né, no caos que a gente vive da questão de moradores de rua, né, então o município, essas irregularidades fazem com que o serviço não seja prestado e aí a população lá na ponta vai sofrer com, né, esse aumento dessas pessoas em situação de rua. Então, aquilo que nós imaginávamos realmente está acontecendo, né, pelo fato que a gente está expondo aqui. Qualquer coisa. A mim que foi respondendo, complementando, ela foi contratada em setembro de 2023. E já em fevereiro do ano passado, 2024, eu recebi as primeiras denúncias sobre isso, porque havia uma casa alocada na Rua Uruçanga que chamou a atenção da comunidade local ali, né? E aí eu mandei imediatamente, na ocasião, um ofício parlamentar para a prefeitura, o que também está desmentido lá no vídeo do Alisson, que também foi indagado antes. E já nessas primeiras respostas eu vi que havia possibilidade de irregularidades, porque a contratação, por mais que seja legal, né, o fato de haver dispensa de licitação já favorece, né, o mesmo caso aconteceu, por exemplo, nos respiradores do Estado. O CNPJ utilizado aqui em Joinville, ele foi aberto depois da aprovação do plano de trabalho, e daí eu comecei a pensar, pode ter coisa aí. E aí também comecei a investigar essa ONG devido a essas possíveis irregularidades e essas denúncias também referentes, na ocasião, à casa lá da Rua do Sangue. Ademir, Joinville, urgente. A gente tem percebido que ultimamente tem aumentado muito o número de moradores de rua. Tem alguma informação ou denúncia que essa empresa tem trazido moradores de outras cidades para cá para fazer abordagem? Não. De momento, nós já recebemos, sim, né, denúncia dos moradores, da população, né, mas isso a gente não tem provas de que esteja acontecendo. A gente quer justamente uma CPI para a gente saber se isso está ou não está acontecendo. Vereador Lucas, só para complementar essa questão da efetividade da abordagem, então, além de aquela questão que a gente falou, de talvez na primeira vez a pessoa não quer ser ajudada, mas talvez na segunda abordagem, terceira abordagem, mude e queira ser ajudada, tem a questão também de que cada abordagem que é feito um cadastro, é feito um registro dessas pessoas. E conversando com a testemunha, ele deixou bem claro que eles têm contato com guarda municipal, polícia militar, polícia civil, então esses nomes são encaminhados para essas instituições e pode ser que nesses nomes tenha alguém com mandado de prisão em ativo. Então, ou seja, aí já consegue também separar a pessoa que realmente precisa, que está na rua,
do marginal que está infiltrado no meio dessas Vereador, pessoas. se me permite uma observação, só para complementar o seu raciocínio, o que acontece? Quando eles abordam um morador hoje, certo? E aí, no outro dia, eles só dizem oi e contam como abordagem, que é o que está na denúncia, de um dia para o outro, pode ser expedido um mandado de prisão, então pode mudar o quadro. Por isso que a abordagem ela tem que ser feita, né, correto? Ela Sim. tem que ser feita completa todos os dias, porque a situação muda. Hoje, o cidadão pode estar ali na rua, não sem, digamos, sem dever, falando E não uma só por linguagem isso que assim. isso está sendo pago, né? pra E fazer também está isso. sendo pago o serviço. Né? Então não há justificativa nenhuma para que a abordagem seja feita sozinha. Nessa abordagem fica claro que já é, se for executada de forma padrão, correta, você consegue já, após o registro, você já consegue ir separando, né, como falei, as pessoas que realmente precisam, que estão ali, porque a gente sabe que a gente realmente precisa e está na situação de rua, daquele marginal que está infiltrado ali, né, comendo de graça, né, às custas dos munícipes de Joinville. Outro fato que a gente tinha apenas relatos, que é a questão da van estar sendo utilizada para fazer o transporte de moradores de rua, né, com um desvio, claro, de contrato, aqui ficou, né, muito claro. A testemunha, né, disse que o transporte era utilizado para levar, né, as pessoas para o restaurante popular. É um serviço, né, que eles escreveram, um serviço de Uber. Então, é isso que ficou claro. Dos outros vereadores que querem materialidade, querem documentos, querem prova, para dizer, vamos abrir uma CPI ou coisa parecida, o povo aqui faz a seguinte pergunta: do que já foi se levantado já, com provas, de material para abrir a CPI, qual que é as despesas hoje para os cofres públicos com moradores de rua por parte da Prefeitura Municipal de Joinville? Qual que é a despesa? Hoje, se a gente consultar o portal da transparência do município e colocar lá o CNPJ, né, dessa ONG, né, tem lá o valor de um pouco mais de 9 milhões de reais. Então, se a gente for puxar no portal da transparência, está lá. Só considerando o serviço de abordagem. Se a gente incluir os restaurantes populares, aí o valor chega próximo a 40 milhões de reais. Abordagem, quando vocês se referem, vocês estão dizendo assim, eu paro na rua, chamo uma pessoa, converso um pouquinho com ela? Isso é um serviço de abordagem, especificamente, que são contratos separados. A ONG ela tem basicamente 3 serviços que ela presta aqui em Joinville: 2 restaurantes populares, certo, e o serviço de abordagem. Só o serviço de abordagem, se eu não me engano, é exato 8 milhões e 400 mil reais. Mensal isso? Não, é o contrato inteiro. Um contrato. Um contrato. E os mais somando os 2 restaurantes populares, o valor fica bem próximo a 40 milhões de reais. Vocês têm uma noção real de quantos moradores de rua tem hoje no centro de Joinville ou na Joinville inteira? Não, a gente só tem os dados que são oficiais, né? O município fez um estudo que dizia que tem um pouco mais de 400 moradores de rua. A própria ONG, né, na metade do ano passado, diziam que tinham mais de 1.200. Então, hoje, efetivamente, nós não sabemos qual é o real número de pessoas em situação de rua. Esse número oficial nós não sabemos. A gente tem números discrepantes. O estudo feito pelo município diz que é 400, a ONG já disse para nós que era mais de 1.200, a polícia, o estudo feito pela Secretaria de Segurança Pública, né, também aponta mais de 1.200 moradores de rua, mas o número hoje real nós não temos. E na minha opinião parlamentar pessoal aqui, eu achei muito estranho também esse estudo apresentado pela Secretaria da Assistência Social, em que apontou um pouco mais de 400 moradores de rua, e também teve um custo de quase 400 mil reais só esse estudo, sendo que a própria Secretaria da Assistência Social já deveria ter cadastrado e tal. Então eu também acho isso indício de materialidade para a CPI, eu acho. Também. Bom dia, Ricardo Bretanha. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, um testemunho. Eu sou morador do centro, moro na Rua do Príncipe, eu já acompanhei várias abordagens com esse pessoal da ONG, né? Abordagens que são ineficazes, eles vão questionando as pessoas, cumprimentando e depois falando, vem da onde, por qual motivo tá na rua, uma coisa que qualquer cidadão pode fazer, e eu não vejo eficácia nisso, não tem eficácia. E eu quero também falar para vocês, me chama a atenção uma coisa: o serviço é 24 horas, vocês podem confirmar, pelo que eu sei. Só que o Centro Pop funciona até às 6 horas, 5, 6 horas da tarde, a princípio horário comercial. Do que adianta abordar um morador? Vai levar ele para onde? Abordar um morador de rua, para onde vai levar ele depois, se o Centro Pop só funciona no horário comercial? Então isso que eu quero perguntar, se é 24 horas esse contrato confirmar, né? O contrato é 24 horas, e um dado que nos chama a atenção, né, que foi levantado pelo líder de governo na Câmara de Vereadores, é que haviam 3 equipes para suprir esse escalonamento, né, de 24 horas. E a testemunha nos falou, deu outra informação,
que são 4 equipes em turnos de 12 horas. Então, aquele turno que você faz 12 horas e descansa 36. Então, na verdade, a gente não sabe realmente se essa informação do líder de governo ela é correta ou não, ou, né, a ONG ela está informando uma coisa e efetivamente está fazendo outra. Então, é por isso que eu digo, a gente precisa dessa investigação, porque ou há negligência do poder público ou há conivência do poder público. Eu tenho uma pergunta sobre como vocês conseguiram as provas. Vocês comentaram que houve denúncias de moradores, né, que relataram para vocês que perceberam a irregularidade no serviço, e a partir disso vocês investigaram e encontraram as testemunhas, ou elas vieram até vocês, por exemplo? A testemunha veio até a gente. Ela procurou tanto eu quanto o vereador William Tonesi. Isso, assim, é importante deixar claro, desde quando a gente anunciou, né, esse pedido de CPI, porque os fatos que a gente já tinha, eles eram determinados, isso também provocou as pessoas a testemunhar, né, dando, né, essas provas que a gente necessita tanto, ou talvez as provas que os outros nossos colegas vereadores querem, né, para se decidir se assinam ou não assinam a CPI. No primeiro momento, também os gabinetes estavam trabalhando de maneira isolada, né? Munícipes procuravam eu, outros munícipes procuravam o vereador William, o vereador instrutor, e aí também houve casos de investigações paralelas, similares. Similares. E aí a gente agora acabou juntando tudo. Está trabalhando eu, pessoalmente, estive também em Florianópolis, sentei com o secretário da Assistência Social de Florianópolis, Bruno Souza, que também me deu informações públicas, obviamente, que estão lá sobre o rompimento do contrato com a Mink lá, sobre fiscalização que eles fizeram, cujo testificaram que não havia a entrega do serviço como era para estar no contrato. Basicamente, o que foi apontado é que em Florianópolis o contrato foi rompido justamente pelas mesmas irregularidades que nós já temos aqui de prova testemunhal. Então, a gente precisa apurar, porque é dinheiro público que foi utilizado. E se foi utilizado dinheiro público de forma irregular, isso tem que ser retornado para os cofres do município. Né? Afinal de contas, a gente necessita que o serviço seja feito de forma efetiva. Eu recebo lá dezenas de telefones de manhã, a audiência da 89 é um monstro na audiência da Sarada. E eu faço a linha pente fina, não dá para colocar tudo, mas assim, quase que 90% é pessoal, os ouvintes reclamando sobre o morador de rua. Né? São várias histórias lá, não dá para colocar. E às vezes, porque o tempo é curto lá, e o pessoal grava áudio de 1 minuto, 2 minutos, mas eu ouço alguns aí para ter uma ideia, para depois dar uma oportunidade, comentar sobre o que é um problema hoje da rua. Esse número aí que o senhor passou, vereador, assim, que está aí na segunda secretaria de 400, esse número aí, para mim, eu acho assim, uma baita uma mentira. Né? Só em Chapecó, que tem 220 mil habitantes aí, está com 400, agora está com uns 30, conversei com o prefeito João Rodrigues a semana passada, não no ar aí, mas liguei no celular dele, ele passou, Edu, olha, aqui está todo mundo aí, um espaço que ele comprou lá, ele ajeitou, né? Teve todo esse pessoal para lá, e tem que ir, sabe, tem que ir. A questão é o seguinte, a gente está vendo dados aí, mas é o que fazer para resolver a situação, que é isso que a gente não quer, a população quer essa resposta. Eu lamento muito aqui, de coração, sabe, porque eu vejo que boa parte até que o Jornal Município sempre acompanha as notícias, até porque algumas coisas lá que eu falo lá no ar, viu? Então a gente vê que os companheiros de imprensa que tem maioria da Câmara de Vereadores, né? Mas eu lamento muito de não estar aqui as outras pessoas, porque é um assunto hoje da população aqui dessa cidade. Sabe? O pessoal não está aguentando mais. A gente percebe. Você para na rua aí, fala cada coisa assim, que eu filho, sabe, muitas vezes não dá nem para falar, né? Mas é terrível. A situação está grave, realmente. Eduardo, a gente percebe que o serviço ele foi criado justamente para dar uma solução para a problemática. Agora, se o serviço não está sendo prestado, então ele está sendo feito de forma irregular, então a gente percebe que o recurso público está indo para algum lugar. Aí, como eu disse... Qual é o valor, deputado, do vereador profeta? Com os 3 contratos está quase 40 milhões os contratos dos restaurantes populares, né, que também tem que ser reavaliado o formato. Eu até já levantei essa questão. A ONG é 8 milhões e 400, o serviço de abordagem especificamente é 8 milhões e 400 mil reais. Mas a ONG é só abordagem. Só abordagem. Não, é que a mesma ONG administra os restaurantes populares
São 2, né? E Então, ao todo, com ONG, tudo é 40 milhões. chega perto dos 40 milhões. Um fato que a gente tem a testemunha nos Esse colocou. valor está lá no portal de transparência. Sim, estão nos contratos. É um fato que a ONG que a testemunha nos colocou. No contrato prevê que há necessidade de ter um coordenador na equipe. E a testemunha nos disse que o coordenador ele trabalha tanto no restaurante popular quanto Testemunha que está nesse. que nós vamos disponibilizar o vídeo para vocês. A testemunha disse que o coordenador ele trabalha tanto no restaurante popular quanto no serviço de abordagem, ou seja, eles estão recebendo duas vezes, só que a prestação do serviço está sendo feita de uma vez só. Então, isso é irregular, né? É dinheiro público. Então, justamente por isso a gente precisa de CPI. É importante também, quando a gente fala da ONG, existem vários CNPJs que essa ONG abre, né? Inclusive, do serviço de abordagem, especificamente falando, foi aberto depois da aprovação do plano de trabalho. Então, é uma ramificação de CNPJ, assim, não sei se por questões fiscais. Chama atenção. Chama atenção, mas daí... Chama atenção que ela tem Mas diversos CNPJs espalhados em outras cidades. Os vereadores aí, com 16 para cima, o que é? Hoje nós necessitamos de 7 assinaturas para fazer a abertura de CPI. Nós temos 3, né? O instrutor Lucas, eu e o Profeta. Os outros. Só um minutinho, só para 16 contra 3, então. aqui, Pior. O vereador Cleiton Profeta, esse contrato com a ONG é de quanto tempo? Agora, de cabeça, eu não lembro. Porque se são 8 milhões, vamos dividir. Eu acho que é anual? 140 mil mensais. É 5 anos. 5 anos. 5 anos. 140 mil mensais. Obrigado, desculpa. Isso sai dos cofres da prefeitura. Sim. Não vem nada do governo. Sim. Só 140 do município. É a Secretaria da Assistência Social que paga, não sai dos cofres do cofre do município, da pasta da Assistência Social. Pasta da Assistência Social. Dá 140 mil mensal, então. Isso, especificamente da abordagem, dá 140 mil mensal. E numa demanda que deveria atender 40 abordagens por dia. Ficou claro no que a testemunha nos falou, né? Que o contrato ele prevê 40 abordagens diárias e que quando eles faziam a abordagem da forma correta, faziam em torno de 5 a 10 abordagens. Aí depois que passou apenas a cumprimentar, né, nas palavras da testemunha, os moradores de rua, aí chegavam até a fazer 20. Então, quer dizer, o serviço não está acontecendo. E o que a gente percebe? O serviço de abordagem ele é necessário para a realidade que o município está vivendo. Nós vivemos uma crise. Então, o serviço é necessário. Então, no papel, está acontecendo, mas na realidade não está acontecendo. E aí a gente vê essa discrepância, que a política ela foi determinada, só que de fato ela não acontece. Porque assim, o contrato fala assim 40 abordagens, mas não tem como precisar um número exato de abordagens por dia. Não tem como precisar, porque vai depender das circunstâncias, vai depender da situação. Por exemplo, chega numa abordagem que o morador de rua, a pessoa em situação de rua, ela quer ser ajudada. Essas próprias pessoas da abordagem, eles vão conduzir essa pessoa até o centro pop, vai ter um encaminhamento. Então, assim, uma abordagem pode levar 2, 3 horas, então depende. Então, não tem como precisar exatamente quantas abordagens, né? Sem contar que 40 pessoas por dia. Será que vai encontrar essas 40 pessoas? Será que não vai estar no Mocó? Vai estar em algum... Então, assim, depende. Não pode precisar, não pode dar exato 40 abordagens, porque vai depender muito do dia, vai depender muito das circunstâncias. Então, não dá para precisar 40 abordagens como está no contrato. Durante a semana, a gente acompanhou uma questão de um vereador ser indagado por outro vereador aqui na casa, e o vereador, se eu não estou enganado, Lucas Batista? Não, Matheus Batista, tantos nomes novos aí que a gente se atrapalha. Matheus Batista foi convidado a assinar, e ele é um jovem, disse que seria o ícone contra a velha política. Dinossauros. E o que aconteceu naquele momento ali, na hora de pedir a assinatura dele? Naquele requerimento que foi entregue, que ele recebeu no gabinete, ele disse que não assinaria. Mas acredito que, diante, né, dos novos fatos, né, ele deva mudar a sua opinião. Então, não podemos falar agora. Eu acredito até que os outros nossos colegas vereadores, né, diante do que nós estamos apresentando e que ainda virá, né, eles mudarão a sua opinião. Só para a população entender aqui, vereadores. Chapecó, o prefeito foi a edição. Aqui não, aqui vai ser do meu jeito. Blumenau começou agora.
O que Joinville tem que fazer para fazer a mesma coisa que Blumenau e Chapecó? Quis dizer assim, não. Vai ser do jeito que nós queremos, vocês vão ter que sair da rua, assim, depende de quem isso. Quem que dá essa autorização, quem que entra com essa lei em Joinville? Bom, o fato que nós temos que entender, CPI é para investigar, né, irregularidades. A CPI não é para propor uma política pública diferente para o município. Isso tem que ficar muito claro, né, que aqui a CPI está para investigar as irregularidades, né, os possíveis crimes, né, que, diante do que nós temos, eles estão acontecendo, ou aconteceram. Então, isso tem que ficar muito claro. Eu vou fazer uma pergunta que não vi ninguém fazer até agora. Por que terceirizar esse serviço? A Secretaria de Assistência não tem equipe necessária, uma equipe suficiente para fazer esse trabalho? A Secretaria de Assistência Social me chama a atenção terceirizar esse serviço, porque eu discordo em parte de ti, vereador William. Falou que o serviço é necessário. O serviço até pode ser, mas terceirizar eu não vejo necessidade. Me chama a atenção que a Secretaria de Assistência Social poderia designar alguns servidores para fazer. Isso sempre me chamou a atenção, nunca vi ninguém perguntar. Vocês podem falar a esse respeito? A gente vai fazer exatamente essas perguntas também, porque a gente não sabe as motivações que fizeram assinar com essa ONG em específico. Então, a gente vai ter que fazer essas perguntas também. Acho que seria isso, né, senhores? E até assim, como é que vamos chegar a falar agora para a população, dizer esse produto para a gente, entendeu? Vai continuar esse negócio das pessoas de rua, vão ter que brigar mais um tempo ainda. Bom, acho que aqui o objetivo hoje é a gente apresentar, né, os fatos da necessidade de abertura de CPI. Então, acredito que esse seja o objetivo aqui hoje. Para ter uma quebra de contrato, precisa ser CPI ou tem outra maneira de ter uma quebra de contrato com essa empresa? Em outros municípios, a gente percebeu que partiu do próprio Poder Executivo essa quebra de contrato. Então, a gente não pode responder pela Prefeitura. Do ponto de vista legal, há outras maneiras. O dia hoje, O próprio não cumprimento do contrato por si, né? Também existem meios legais de reduzir, eu propus isso para a Prefeitura, como parlamentar, uma redução nesse momento de 25%, que é o que a lei das licitações permite. A partir de hoje, vereadores, quanto tempo vocês têm para recolher essas assinaturas e entrar com essa CPI? Quantos dias a população está perguntando aqui? Não, a partir do momento que a gente tiver as 7 assinaturas, nós vamos apresentar o requerimento à mesa diretora. Não tem prazo, só que não tem prazo. O quanto antes a gente tem as assinaturas, o quanto antes a gente pode começar a trabalhar efetivamente na investigação. Depende ainda desse documento chegar na mão da presidência, né? Não, a gente precisa das 7 assinaturas para a gente apresentar na mesa diretora. Tendo a 7 assinatura, a gente apresenta. É uma confusão que os munícipes fazem, é importante esclarecer que a CPI ela não é votada, são apenas a questão das assinaturas. Então, o que realmente precisa para que a CPI aconteça é que 7 vereadores assinem. Nós temos 3 assinaturas, faltam 4. É isso, gente? A versão da Prefeitura, eles vão manter o contrato com a mim, que a Prefeitura se manifestou a esse respeito, a versão oficial da Secretaria de Assistência, que eles falaram? A gente não tem nenhuma informação do Executivo Municipal. A última informação oficial que a nota emitida foi quando teve a prisão, no caso, dos envolvidos lá em Florianópolis. Aí o prefeito emitiu uma nota dizendo que não havia motivo para investigar, nem para, enfim, não havia motivos para romper ou para... Obrigado. Olha, gente. Eu gostaria de fotografar os documentos que você comentou. Eu posso te dar uma cópia? Tá bem. Pode ser? Uhum. Profeta,